Olá, queridos amigos, mais uma vez aqui juntos para estudar a lição. Quero dizer que você é muito bem-vindo aqui nesse canal. Hoje nós vamos estudar aqui a lição de quinta-feira, que diz o foco da oração. Antes da gente iniciar o estudo, lembramos a você que todos os dias da semana estamos aqui incentivando que você deixe nos comentários as suas orações intercessórias, alguém pelo qual você está intercedendo, para que todos nós intercedamos juntos. E lembramos também sobre um pedido especial da nossa querida Olívia, que é lá de Minas Gerais, filha de nosso amigo, para que Deus interceda e atue na vida dela também. Convido você nesse momento a pegar a sua Bíblia e lição e sentar-se aí para estudar junto conosco. Novamente, então, vamos iniciar aqui o nosso estudo fazendo uma oração e pedir a ajuda do Ricardo para esse momento. Ok, vamos orar? Obrigado, Deus, pela alegria de ouvir a Tua voz mais um dia. Que as verdades da Tua palavra possam nos alcançar e possamos vivê-la. Venha estar com a Olívia também, lá em Minas Gerais, possa cuidar, Pai, os médicos, os enfermeiros, todos os profissionais de saúde que estiverem em contato com a Olívia, possam ser guiados por Ti. Esteja conosco nesse momento, eu te peço essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Bom, amigos, estamos aqui estudando sobre o foco da oração. Aqui o nosso guia de estudos vai dizer que ao orarmos, precisamos ter um foco e ser específico em nossos pedidos. Às vezes a gente ora assim, Senhor, nos abençoa, mas qual tipo de bênção? Qual a intervenção de Deus que você precisa? E aí sermos específicos. Só que isso, apesar de sermos específicos, isso não nos dá todas as garantias de que isso tudo vai ser respondido, Quero pedir a ajuda do Ricardo aí para nos ajudar a entender um contexto aqui dos textos que a lição nos apresenta. Ok. Eu separei o texto aqui de 1 João, capítulo 5, verso 14 e 16. Peço que você possa abrir sua Bíblia, por favor. Primeira carta de João, a epístola de João, capítulo 5, 14 e 16, diz assim: E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos. Estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. O verso 16 diz assim: Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Interessante esse contexto aqui, João está dizendo que Deus, Ele ouve. Por isso, precisamos de forma confiante interceder, orar. Porque sabemos que aquilo que é da vontade de Deus, Ele vai atender. E nós estamos falando aqui de um contexto de perdão de pecados. É claro que Deus tem interesse em atender essas orações. Claro que Deus tem interesse em dar o perdão quando há o arrependimento. É interessante aqui, amigos, essa questão de pecado para a morte, pecado não para a morte, é só nós entendermos o seguinte conceito: quando nós desafiamos a Deus e a sua autoridade e vivemos da nossa própria vontade e não da vontade de Deus, se Deus fala para não roubar e eu vivo de forma consciente isso, então isso seria um pecado para a morte, porque de forma voluntária, de forma consciente, é aquilo que a gente estava até conversando, Lucas, a rebeldia, o ponto da rebeldia. Quando eu vivo de forma rebelde contra Deus, contra a sua vontade, então nós estamos falando aqui de um pecado para a morte. Mas existe o pecado não para a morte, que é o pecado que todos nós estamos sujeitos, nós cometemos, às vezes não era nossa intenção, às vezes não foi premeditado, não era aquilo, aconteceu, cedemos, mas aí pedimos perdão, nos arrependemos e pedimos a Deus a força para não cometermos novamente. Então Deus tem interesse em nos perdoar, o coração sincero. Então podemos perceber aqui o foco da oração, estarmos sempre em relacionamento, sempre dependentes de Deus. Bacana isso daí. Eu acho que o segredo para a gente resumir essa questão de pecado para a morte, não para a morte, é a intenção do coração, Se você tem intenção de receber realmente o perdão de Deus, se arrepender daquilo, Deus ele concede o perdão. Se não, se você vive na prática daquele erro, mesmo sabendo que não é do agrado de Deus, aí sim é um pecado que você está cometendo em direção à morte. Perfeito. Tá certo. Pastor João, nos ajude aí com um comentário adicional, então, nesse dia. Vale lembrar que a intenção cabe só a Deus. Então, como eu e você não consideramos as intenções, nosso papel é sempre orar. Eu quero trazer para a nossa reflexão aqui um texto que é muito complicado. Está em 2 Samuel capítulo 12,
verso 15 em diante, tá? Eu quero ler só até o verso 17, fazer um resumo, não vou ler para você. Davi havia cometido ali adultério com Betseba, e agora ele é visitado por Natã, né, o profeta, e depois dessa visita, o seu bebezinho, ele é ferido por Deus, né? Vale lembrar que na consciência bíblica, ou na mentalidade bíblica, Deus é o causador de todas as coisas. Então Deus permitiu que ele fosse ferido, e a partir daquele momento Davi vai se colocar com o rosto em terra, né? A palavra ali é exatamente essa, ele vai interceder, ele vai colocar o rosto no pó, reconhecer quem ele é e submeter à vontade de Deus. Eu trouxe esse texto, colegas, porque a gente tem a ideia de que intercessão é dobrar a vontade de Deus. Até porque o pastor Ricardo leu um texto que diz que a gente tem a certeza, né, de que ele ouve mesmo, e tendo a certeza de que ele ouve, ele vai fazer aquilo que está sendo pedido. Vale ressaltar que a vontade de Deus ela é soberana. Então, muitas vezes as pessoas creem que interceder é dobrar a vontade de Deus, ou então dizer para Deus o que é feito, e na verdade, intercessão é se submeter à vontade dele. Eu intercedo, eu oro, eu peço, mas eu entendo que ele sabe mais do que eu e sabe melhor. Ele é soberano, as decisões são dele e a escolha que ele fizer vai ser o melhor para nós, mesmo que nós não possamos entender. E é interessante que nesse episódio a criança veio a falecer. E aí os anciãos que viram Davi sem comer e sem beber, agora ele se levanta e ele vai comer. E eles acham aquilo muito estranho e Davi responde: enquanto a criança vivia, eu intercedia. Agora Deus tomou essa decisão, não é mais necessária a intercessão. Então Davi ele era um homem segundo o coração de Deus justamente por esse ponto, não por sua impecabilidade, mas porque quando Deus tomava uma decisão em sua vida, ele acatava, se arrependia profundamente e sinceramente tomava a decisão, né, de fazer a vontade de Deus. Então, por mais que seja complicada essa narrativa que a gente trouxe, é justamente nesse ponto que nós devemos sempre nos atentar. É a vontade de Deus sobre a nossa. E o interessante, amigos, sem prolongar muito, é que a gente tem medo disso. A gente suspeita que a vontade de Deus não seja nossa, a gente tem medo dele tomar uma decisão que não nos agrade, mas o Espírito de Profecia e a Bíblia deixam claros, quando nós os estudamos, né? Não tem um texto prova, mas deixam claro, Deus leva em conta os nossos desejos. Então nós não precisamos temer com relação à vontade de Deus, porque a Bíblia mesmo fala que os planos dele para nós são maiores e os desejos dele para nós são melhores. Nós podemos confiar em Deus. Amém. Amém. Vejam só, queridos, quantas verdades importantes a respeito da oração nós aprendemos hoje, né? Aprendemos que as nossas orações devem ser específicas, devem ter um foco, mas isso também não tira a capacidade de Deus tomar a sua decisão e vontade soberana. Nem sempre teremos a resposta que queremos, mas podemos confiar de que Ele ouviu e de que Ele tomou a melhor decisão. Queremos que você continue se envolvendo nesse ministério de intercessão, que Deus abençoe a sua vida.